Olá, então vamos para a última parte da nossa aula 2. Que assim, vimos então os erros que necessariamente eles vinham ali da representação do número no determinado sistema. Então, por exemplo, como é que o computador ele vai enxergar o número real. Então vemos que muitos dos números reais, né, eles não conseguem ser representados no computador de forma precisa, que o computador acaba fazendo algumas aproximações. E por que ele faz aproximações? Porque primeiro problema é aquilo, né, que um número num determinado sistema pode ter representação finita, mas quando você converte para um sistema, por exemplo, binário, ele pode ter representação infinita. Então o problema já começou aí. E além disso, por quê? Porque a sua máquina, o computador, ele vai operar no sistema de aritmética de ponto flutuante. Em particular, né, ele vai ter um número limitado ali na sua mantissa. Com isso, se você tiver uma representação infinita, em algum ponto, ele já não vai poder ser representado nesse sistema de aritmética de ponto flutuante. Então, disso a gente viu que tem duas possibilidades para obter um valor aproximado, né? Então, aqui já é um valor aproximado. Você pode fazer o truncamento ou o arredondamento. E vimos também como fazer uma majoração do erro, dependendo do sistema que você está operando. E, basicamente, a majoração depende sempre da base e do número o número de dígitos que você mantém na sua mantissa. Tudo bem? Agora, vamos só aqui olhar, para concluir, olhar um exemplo que, mesmo que você tenha a representação do número que você quer no seu sistema de ponto flutuante, então não é aproximado, você tem realmente lá o seu número, quando você faz algumas operações com ele, ele acaba dando um valor diferente do esperado. Isso vocês vão ver que está relacionado à sua representação. Vamos olhar só um exemplo que vai ficar bem claro do que eu estou falando, né? E o exemplo que eu vou mostrar aqui é o seguinte, né? Em números reais, claro, você faz a soma x mais y, depois somar z, dá na mesma de você somar o y, z primeiro e depois somar o x, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, se você pegar o x mais y, primeiro fazer essa soma e depois fazer o z, é a mesma coisa que você somar o x e o y e o z primeiro e depois o x, né? Que é a propriedade associativa da soma. Só que aí vocês vão ver que, mesmo que você, no seu sistema, você represente o x bem, o y bem e o z bem, você acaba tendo um erro nessas operações, no sentido que essa propriedade, por exemplo, pode deixar de valer. Aqui está um exemplo bem claro de como isso ocorre, que é assim, suponha que eu tenho um x dessa forma, então eu estou no sistema de ponto flutuante na base de 10 com 3 elementos, né, na mantissa, ou seja, o t igual a 3. Então, x é esse valor, esse real, o y é esse real aqui, o z é esse real aqui, tudo bem? E aqui eu nem estou considerando a questão de fazer uma aproximação, arredondamento, truncamento, não. Aqui o x é esse aqui mesmo, o y é esse, e o z também é o que está escrito aqui. Em particular, são os números reais que podem ser representados nesse sistema, sem precisar fazer arredondamento ou truncamento. Tudo bem? Mas suponha isso, né? Que dado eu estou no sistema de base 10, com t igual a 3 dígitos na mantissa, e qualquer outro número real, ele faz a aproximação para o arredondamento. Legal? Então vamos lá. Vamos fazer então essa operação, x mais y mais z. Né? Então, por parênteses, a gente faz o parênteses primeiro, o resultado a gente soma com z. Então, o que está no parênteses aqui primeiro. Opa. O que está no parênteses é o x mais y, então é essa operação aqui. Então, é o x mais o y, eu só escrevi, tá, galera? Então, o resultado de x mais y dá esse elemento aqui, 0,135 de cada 10 a segunda. E agora eu vou somar aqui o z, né? Esse é o x mais y. E esse aqui é o z. E o resultado dá isso aqui. Agora, sim, esse elemento aqui, aqui eu fiz operações só em reais mesmo.
Aí você olha esse elemento aqui, né? 0.1854 multiplicado por 10 a segunda. Isso aqui não está no sistema. Tá? Não está no nosso sistema. Tá? Por que não está? Porque aqui ó, tem 4 elementos na mantice. O nosso sistema opera com 3. Legal? Então esse elemento não está. Ele não está. O valor da nossa operação não está. Mas como a gente está fazendo essa operação nesse sistema, o que acontece? Esse 0.1854 em cada segunda, esse elemento não está, o que ele faz? Ele vai colocar um valor aproximado. Como a gente está trabalhando com arredondamento, o que acontece? Ele vai matar esse 4 que está aqui. Tudo bem? Então, o resultado da operação vai ser simplesmente 0.185 multiplicado por 10 a segunda. Tudo bem? Então, pense essa operação sendo feita dentro desse sistema de ponto flutuante. Como o 1854 aqui não existe nesse sistema, ele arredonda, aproxima por 18,5. Só escrever aqui. Então, ficou assim. Legal? Porque esse resultado aqui, esse valor, ele está no nosso sistema de ponto flutuante. Legal. Se você fizer a operação contrária, também considerar que o resultado tem que estar no sistema de ponto flutuante e usar arredondamento, basta fazer essa continha, tá? Primeiro você faz o y mais z, primeiro você faz a continha do y mais z, o resultado se soma com x. Então, você vai obter lá, fazendo essa operação nos números reais, você vai obter também um elemento que também a forma dele ele não está no nosso sistema. Então, você vai aproximar usando arredondamento, e agora, dessa vez, vai dar essa expressão aqui. Então, nesse sistema que a gente está considerando, é o sistema base 10 com 3 elementos na mantícia e arredondamento. É uma máquina operando dessa forma. Você obtém esses 3 números que estão no sistema, só que se você fizer somar o x mais y e depois somar o z, dá isso. Se você reverter a ordem, fazer o y mais z primeiro, depois o resultado e somar com x, dá isso. Tá? Então é estranho, por quê? Aqui que você obteve que nesse sistema, o x mais y mais z, nesse sistema é diferente de você fizer x mais y mais z. Tá? Então esses são os erros que vão acontecendo quando você começa a fazer as operações, e são os erros que vão propagando, tá? A gente só está fazendo umas operações de 3 pontos, mas à medida que você vai fazendo mais operações, não só soma como multiplicação, os erros vão se propagando, tá? Então essa é uma fonte de erros que ocorre quando você faz operações aritméticas, né? Então, só para deixar bem claro que nesse exemplo, você pega 3 números que estão no seu sistema de ponto flutuante, ou seja, você não está aproximando eles. Eles são os números exatos. X, Y, Z está no seu sistema. Só que quando você faz operações com ele, quando você começa a fazer operações, você vai induzindo erro. Erro geralmente, qualquer raiz desse erro é justamente a representação, tá? A representação é limitada, nesse caso, porque a representação é limitada porque eu só posso ter 3 elementos na mantice. Tá? Então são esses os erros que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando começa a mudar alguns algoritmos, que a gente tem vamos construir toda a estrutura matemática, todo o algoritmo, mas quando você coloca a rodar em algum sistema, em alguma máquina, dependendo das suas configurações, você já pode acabar esperando esse tipo de erro. Né? São os erros que decorrem da representação dos números nessa máquina, e além disso, decorrência, né, dessa representação, que são as operações. Se eu efetuo algumas operações aritméticas, essas operações aritméticas vão carregando erro que vão se propagando. Tudo bem? Então, com isso a gente acaba essa introdução, né, essa noção básica que a gente fez de erros. E isso também conclui a aula 2. Até mais.